existe limite de exposição ocupacional? Vamos traduzir, pessoal. Existe limite de tolerância para radiação ionizante? Para E qual é esse radiação limite? ionizante. Tá, vamos lá. Ionizante. Para radiação ionizante, o anexo 5 da NR15, ele estabelece que os limites de exposição ocupacional aqui no Brasil, eles são aplicados para os indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação. Ou seja, pessoas que trabalham manipulando fontes radioativas, equipamentos, máquinas que emitam esse tipo de radiação. Um indivíduo ocupacionalmente exposto, ele está sujeito, sim, à aplicação de um limite de tolerância, ô Tiago, que não está direto na NR15, mas está citado na norma que contém esse limite, ou seja, a norma da CENEM. As NRs atribuíram à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, a atribuição desses limites. E, quando nós falamos de radiação ionizante, nós estamos falando de dose efetiva. Essa dose efetiva, que é a soma das doses equivalentes, o que é dose equivalente? A dose equivalente é aquela dose que vale para segmentos do corpo. A dose efetiva é a soma de todas essas doses equivalentes. Esse limite de exposição ocupacional, ele existe para o indivíduo ocupacionalmente exposto e é de 20 milisievert ao ano. MS maiúsculo V. Milisievert é a unidade de medida que nós usamos para quantificar essa dose, que é a energia irradiada sobre um determinado corpo, ok? E esse limite de exposição ocupacional, ele é anual, tá? E vale para esses profissionais que são considerados como indivíduo ocupacionalmente expostos. E sempre lembrando que 20 millisieverts, que é o valor que a gente tem na CENEM 3.01, que é a norma que trata de diretrizes básicas de proteção radiológica, ela determina que essa é uma média para 5 anos consecutivos e em nenhum desses anos uma dose efetiva pode também superar 50 millisieverts. Então, você não pode, ao mesmo tempo, ter uma dose de teto, vamos dizer assim, seria um limite teto de 50 millisieverts que não pode ser ultrapassado em hipótese nenhuma. Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, Gustavo, mas eles são divisores de água? Não, para falar bem a verdade, esses limites eles estão muito, mas muito abaixo de qualquer valor determinístico que seria associado a alguns efeitos à radiação. Não é igual ao ruído, por exemplo, Tiagão, que hoje a gente se discute exposições acima do nível de ação podem desencadear perda auditiva, ou até próximo ao nível de ação já pode acarretar efeitos auditivos. Não, os limites estabelecidos pela CENEM têm como base valores muito menores do que aqueles referenciados em outras instituições, como valores que poderiam causar algum tipo de dano genético, algum efeito cromossômico em termos de exposição às radiações, tá? Maravilha. E quanto às quantificações, Gustavo? Como que é feito as medições com a radiação? A gente vai, às vezes, fazer um exame, né? O camarada lá tá com um brochezinho. É aquele brochezinho ou um aparelho específico, cara? Isso também já me perguntaram direto. Legal. É o dosímetro de radiação, né? Então, qualquer indivíduo ocupacionalmente exposto, ele vai usar ali um dosímetro, né, de radiação, que é esse crachazinho, né, que coloca-se aqui na altura do tórax, que tem um filme termoluminescente que muda a medida da dose que é absorvida e que passa por ele, né? Mas não temos só esses dosímetros de crachá, nós temos também dosímetros que são relógios, ou então anéis para monitoramento de extremidades do corpo, principalmente quando você tem as mãos, né, e braços expostos diretamente à radiação na hora que você está manipulando algum tipo de equipamento ou estabilizando uma superfície que vai passar por uma radiografia, uma gammagrafia, ou então no estabelecimento de saúde, quando você tem que, por exemplo, numa empresa que eu fiz avaliação, alguns animais que eram cuidados por essa empresa, né? Muitas vezes no procedimento de radiodiagnóstico você tinha que segurar a asa da ave aberta ou segurar a pata de algum animal numa posição e aí consequentemente aquela pessoa ela vai estar usando uma luva
plumbífera, né, um EPI nesse caso, mas ela tem que estar usando EPI, o dosímetro nas extremidades para quantificar qualquer tipo de radiação que possa passar por ali. Então, os dosímetros de radiação são os equipamentos que a gente usa para fazer essa quantificação, esse monitoramento pessoal. Mas sempre lembrando, Thiago, que a norma de higiene ocupacional, a NHO 05 da Fundacentro, ela também tem um procedimento para quantificação de níveis de radiação em salas de radiodiagnóstico, né, que operam com raio-x. E aí, para isso, é utilizado um equipamento chamado câmara de ionização. A câmara de ionização é um equipamento estacionário e que tem por objetivo medir a radiação de fuga, por exemplo, que você possa ter em algum equipamento que é utilizado no estabelecimento de saúde. Ao contrário da dosimetria individual, esse é o monitoramento de área, que é feito tanto para a área de trabalho, né, para aquele local onde acontece efetivamente o uso do equipamento de raio-x, quanto também para as áreas adjacentes, ou seja, que envolve o público externo, aquele público que não tem contato direto com a fonte de radiação. Maravilha. No caso da NH, qual que você falou que é monitoramento diário? É os dosímetros ou o equipamento da NHO? É os dosímetros, não é? Que é monitoramento diário. Diário é os dosímetros. Eu falei que é diária, né? A câmara de ionização é diária, é de ambiente, né? O dosímetro, sim, ele é usado diariamente. Diariamente pelos funcionários e é intransferível, né? Eu nunca esqueço de uma vez no hospital que eu trabalhei no SESMIT lá, que a gente teve alguns probleminhas, porque o pessoal às vezes queria dar uma de malandro, né? Daí pegava o dosímetro, colocava embaixo do colimador do raio-x e ficava disparando lá para aumentar a dose efetiva e ver se ganhava algum adicional lá, ganhava alguma coisa. Mas, enfim, são gerenciamentos que a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto que esses dosímetros eles são lidos mensalmente e existe lá uma dose efetiva mínima de registro, que, se não me falha a memória, é de 0,1 milisievert, que é a dose mínima para você ter um valor registrado, mas é fato que se você passa da dose de investigação, por exemplo, já é necessário o serviço de segurança do trabalho, né, investigar e analisar por que isso aconteceu, né? Pela NR32, existe uma obrigação legal dessas dosimetrias serem realizadas todos os dias? Porque assim, eu já vi em hospitais aqui mesmo, aqui na minha cidade, eu prestei serviço muito pouco para hospital, né? E os que não tinha um raio-x lá. Mas quando a gente vai levar filho, ou vai mesmo, a gente mesmo fazer algum procedimento de raio-x, dificilmente a gente vê um técnico de raio-x com um dosímetro. E aí, cara, é obrigatório essas dosimetrias diárias? Não é obrigatório? É recomendado? A partir do momento que você caracteriza esse indivíduo como uma pessoa que faz parte do grupo de IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto, sim, é obrigatório que haja esse monitoramento. Até porque, Thiago, se não houver esse monitoramento da intensidade de radiação que o trabalhador está sujeito, como é que você vai comprovar que havia gestão, que havia controle da exposição, e se por acaso lá na frente, depois de muitos anos, esse trabalhador será cometido por alguma doença, o que vai garantir, cara, que essa doença ela não tem nexo de causalidade com o trabalho dele. Então, por isso que é importante a empresa ter esse gerenciamento das exposições para que ela possa também ter segurança jurídica. Então, pela NR32 e pela CNEM 3.01, quando nós temos indivíduos ocupacionalmente expostos, a avaliação quantitativa ela é obrigatória para que você possa fazer esse monitoramento. Mas, cara, isso é evidente que se a gente viver no país de Alice, no País das Maravilhas, aí é tudo ok, mas em muitos lugares isso acaba não sendo feito, né, Thiago? Com certeza, né, Gustavo? E qual a diferença da radiação que gera insalubridade para a radiação que gera periculosidade, cara? Aí depois dessa pergunta eu vou entrar aqui para o chat, porque eu sei que muitas coisas que eles estão perguntando é relacionada à periculosidade, né? Mas qual que é essa diferença, Gustavão? Olha, cara, a radiação ionizante, para gerar o pagamento do adicional de insalubridade, o trabalhador deve ter uma exposição acima
do limite de exposição ocupacional que eu disse agora há pouco, de 20 milisievert ao ano. Então, é um critério quantitativo. Só que, paralelamente a isso, a radiação ionizante ela tem uma característica que é diferente dos outros agentes físicos, porque ela pode também dar ensejo ao adicional de periculosidade por conta do anexo asterisco que está lá na NR16, que foi criado, depois foi revogado e depois retornou em 2003 para a NR16 e desde então ele encontra-se lá, né? Então, já no caso da periculosidade, eu não dependo de um resultado de exposição. Eu tenho que correlacionar a atividade que a pessoa faz com um determinado ambiente para determinar se essa exposição ela se enquadra na NR16 asterisco. Todavia, eu sempre faço uma observação que é minha, tá? É minha. A norma não está falando isso, mas é minha. Tiago, para mim a periculosidade, cara, em qualquer circunstância, ela deve envolver um risco acentuado. Esse risco acentuado é quando você tem uma exposição que realmente a pessoa ela pode ter ali uma situação de exposição crítica que pode gerar um grave acidente ou algo do gênero. Agora tem gente que quer caracterizar adicional de periculosidade para uma pessoa que usa um pequeno equipamento de raio-x aprovado para utilização com um colimador que não espalha a radiação, que não espelha a radiação no ambiente e que o uso é mínimo. Então, a gente tem que ter um bom senso também para não gerar um caça-níquel, o adicional de periculosidade, assim como já é o adicional de insalubridade para muita coisa, e ficar fazendo caracterização à toa, como eu vejo, infelizmente, isso acontecer na Justiça do Trabalho. A periculosidade ela é feita para que você determine exposições mais críticas e exposições que possam levar a acidentes envolvendo radiações que por conta disso, fazem com que o trabalhador seja remunerado por estar exposto a esse risco acentuado. Mas é evidente que muitas vezes isso não vai ser considerado e um mero equipamento pequeno, portátil, num consultório de odontologia vai gerar um adicional de periculosidade, mesmo que aprovado por organismos internacionais, mesmo que instalado seguindo todas as regras de segurança e mesmo que o trabalhador faça todos os DPI. Aí me desculpem, tá? Aí, Thiago, vou abrir um adendo aqui. Se eu fosse empresário analisando tudo isso, eu não tenho motivo nenhum para investir nesse país aqui, cara. Complicado, né, cara? Complicado. Até aproveitando isso aí, sua colocação quanto ao dentista, a pergunta do Neyton. Eu estava segurando a pergunta dele, porque, cara, semana passada, se não me engano, tive umas duas, três pessoas que vieram me perguntar sobre isso. Ó. Trabalho com alguns dentistas aqui na minha cidade. Trabalham com raio-x. Tem direito adicional de insalubridade, periculosidade e enseja aposentadoria especial? Aí ainda eu vou complementar, Gustavão, a pergunta do Neyton. Quando a gente ainda vai lá, debaixo do quadro lá do anexo X, do anexo asterístico lá da NR16, ele tem lá, ó, não são consideradas perigosas para efeito deste anexo as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de raio-x para diagnóstico médico. Né? Quando a gente vai nessas clínicas odontológicas, a maioria das clínicas, o raio-x é móvel. Sim, exato. Aí caiu numa outra condição. O que é móvel? É a que tem rodinha ou que tem articulação? Que tem uns que o aparelho é fixo, mas tem articulação. É móvel. Mas tem outros que tem rodinha também. Olha, no meu entendimento, Thiago, qualquer equipamento que tem essa característica de mobilidade, seja aqueles que fazem um raio em torno da pessoa, ou mesmo esses que são transportados, para mim eles se encaixam como móveis, cara. E reforço, cara, eu sou uma pessoa que frequento consultórios odontológicos com certa frequência. E, cara, quando eu vou fazer algum procedimento de radiodiagnóstico, a pessoa faz uso de um equipamento desse que faz um raio de 360 graus em torno de mim, cara, ela vai fora do ambiente, aplicar essa radiação numa área externa, com controle externo, visualizando tudo de uma outra sala. E você tem ainda paredes revestidas com camada de chumbo dentro, com um projeto. Aí você vem falar para... Você não, né, cara? Mas aí as pessoas vêm falar para mim de pagamento de adicional de periculosidade, gente. Convenhamos, pessoal.
A radiação ionizante desses equipamentos, ela só é emitida quando o equipamento é acionado. Eu não estou falando de uma fonte radioativa. Eu não estou falando de urânio 235, urânio 237, 238, não me lembro agora, iodo radioativo, césio. Eu não estou falando de material que emite radiação a todo instante porque é um elemento que tem um decaimento radioativo. Não, eu estou falando de uma radiação artificial criada pela passagem da corrente elétrica que gera lá um potencial de diferença de tensão que vai dar origem a essa radiação. Acabou de usar o equipamento, não, a pessoa não está disparando ele, não tem radiação, gente. O profissional vai voltar para a sala, vai tirar lá o paciente dali de dentro, vai fazer os outros procedimentos e não tem exposição. O que acontece é que a exposição é muito superestimada, ela é muito avaliada, é igual aos agentes biológicos, né, também. Parece que o fato de ter ali uma fonte, um reservatório já é suficiente para caracterizar a periculosidade, o adicional de insalubridade, muitas pessoas até falam, quando na verdade não. Você precisa fazer uma avaliação do contexto de uma forma geral. É um risco acentuado, a pessoa aplica a radiação dentro da sala, o equipamento tem a manutenção que é garantida pelo programa, que é um programa de garantia da qualidade, você tem o plano de proteção radiológica. Então, todo esse contexto deve ser avaliado e não enviesado, Thiago, olhando para um lado ou para o outro. Eu não estou defendendo aqui um lado ou outro. Eu só estou falando que a questão tem que ser analisada na arte da técnica e não na arte do achismo, cara. Com certeza, né? Com certeza. Não faz sentido, né, Gustavão? Muitos enquadramentos, né, cara? E, como você falou, o cara dispara, pelo menos na maioria dos casos, o cara vai disparar o raio dentro de uma sala protegida, numa sala própria. Tem todas as condições. Por que realmente dá um enquadramento? Polêmico, né, cara? Porra, polêmico. muito. Polêmico.